Professor? Oi, Bom dia. bom dia. Eu tenho uma dúvida. Para que dia é o projeto Dia 23. desse mês? É. É porque eu fiquei na dúvida porque no Canvas tá desse mês, mas no PDF lá do projeto tá do mês que vem. Ah, é? É, Deixa eu ver lá. Nossa, é... então é pra mês que vem, hein, Naka? Vocês vão querer estar de férias já. Brincadeira. Deixa eu ver aí. Sério, nossa. Nossa, no Word eu corrigi, no PDF não. Que meu professor chamava de FDP. Não corrigi no FDP. Deixa eu colocar lá. Vou atualizar. Daí o que eu falei, tinha falado para vocês, se for necessário, a gente pode até adiar uma semana, mas eu preferia terminar esse projeto, porque daí depois vocês vão ter os outros projetos, né? Para não ficar tudo junto. Deixa eu atualizar o Canvas. Substituir. Sir, Oi? além desse, você quer passar mais outro? Não, só esse mesmo. Ah, tá. Daqui do modo que o senhor que falou que pareceu que você ia passar mais uns 2 ou mais uns 3, sei lá. Até assustei aqui, eu falei, meu Deus, Eu já tô também tava atolado achando de isso. coisa. Nossa, assim, agora o coração saiu da Agora boca. assustei também. Não, porque antigamente tinha assim, o primeiro projeto era o de transferir arquivos, né? E o segundo era o do chat. Daí eu coloquei tudo num só. Daí, tipo, transferir arquivos, eu coloquei enfim, no próprio projeto, né? Entendi. Ah, professor, eu acho que mais uma é que semana assim dá uma salvada, né? Às vezes nós achamos um errinho assim. Vamos deixar assim, por enquanto, porque se vocês conseguirem terminar, vocês É falaram melhor. que, né, que vocês não Concordo. vão ter outras provas, né? Vão ter um monte de projetos. Então, ó, prevejo que junho vocês vão estar atolados de projeto. Então, é um a menos. Ah, tem 4 só, professor. Tá tranquilo, poxa. Nem... Ah, então, é de boa. Tô brincando. 4.000. Que projeto vocês têm? É que nós temos aqui projeto integrado, SI, aí tem IHC, IHC, desenho técnico. tem que desenho técnico e o do senhor. Acho que então é 5, né? Ah, lamento informar, mas vai piorar, viu? No semestre que vem vai ter. Não que vai ter mais projetos, mas os projetos vão ser mais complicados, mais trabalhosos, eu acho. Imaginamos. Porque, por exemplo, compiladores não é difícil, mas é muito detalhado, assim, tem muitas condições, assim, você tem que prever bastante coisas, né? Tipo, um monte de ifs, assim. Mais ou menos assim, lógico, né? Mas, assim, ele não é difícil, mas ele dá um bom trabalho para deixar tudo redondinho. Enfim, de sistemas distribuídos já ao contrário, é um projeto bem curto, mas ele é bem conceitual. Enfim, é assim, né? Já vocês estão no mercado já, né? Estagiando, vocês sabem como é que é, né? Sabe como que é a vida da gente, né? Então, não tem jeito. Mas já devem estar acostumados também, né? Nessa altura. Quarto ano. Já tá todo mundo meio calejado já. Né? Falar no...
Tipo, eu achava quando eu tava no quarto, quinto ano, e pra vocês também, do tipo, vocês já são macaco velho, né? Você já sabe mais ou menos o que tem que fazer pra passar, né? O quanto tem que estudar, o quanto tem que se dedicar, né? Então, a formulinha já tá. Vocês já incorporaram, né? É só seguir lá que vai dar tudo certo, né? Meio assim. No final dá sempre tudo certo, Naka. Dá tudo certo, né? Ainda mais dá. agora que vocês já, tipo assim, vocês já pegaram, já sabem qual que é o ritmo, né? Já Esse sabe. ano mudou um pouco por causa do estágio. Aham, Mas é. tá indo também. Tá indo. Mas assim, por exemplo, na faculdade vocês já sabem, né? É mais difícil conciliar o horário e a energia, né? Tipo assim, às vezes vocês querem se dedicar um pouco mais para um lugar ou para o outro, né? Tem que conseguir dividir mais, né? Aqui Eu- você vai escolhendo, né, Naka? Você fala assim, ó, esse aqui eu vou ter que fazer tanto pra tirar tanto. É tipo isso. É bem isso. Tipo assim, deixar uma margem de segurança e mandar ver, né? Mas é isso. E na vida profissional, depois conciliar com vida pessoal, um monte de objetivos, né? Sei lá, né? Um monte de objetivos, de obrigações que só vão aumentando com o tempo, né? Mas a gente vai incorporando de uma forma natural, viu? Eu acho que esse treinamento da graduação é um treinamento de vida, viu? E a pior fase já passou, que era aquela fase do primeiro, segundo ano, que era, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será, né, que você ainda não tem certeza, né, não só de quanto tempo se dedicar, se você vai conseguir, né? Ainda tem um monte de indefinições, né? Mas agora eu acho que é só seguir que vai dar tudo certo. Como tá dando, né? Ô, Naka, deixa eu te perguntar. O Oi. César, nosso professor de desenho técnico, ele comentou, ele passou uma informação que eu não tenho certeza. Ele falou que Aham. faleceu um pessoal do quinto ano do nosso curso. Ah, é? Não sei. Ele falou que viu no Instagram que uma menina do nono período faleceu. Uma menina do nono período? Eu falei, nossa, não tô sabendo de nada também. Nossa, eu não tô sabendo também. Ele falou hoje? Falou? Falou sim. Nossa, eu não tô sabendo, não. Deixa eu só abrir aqui a lista aqui do semestre passado. Eu dei aula para eles de pro oitavo, nono, né? Então vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho a lista de presença aqui. Não tem a lista de presença. Lista. Luiz Otávio de Toledo. Caramba. Não tô sabendo, não. Eu até achei estranho. Falei, vou perguntar pro Naka. No, na lista de e-mail dos professores e no grupo de WhatsApp, deixa eu até confirmar que não, mas não veio nada. Não veio nada, viu? Não tô sabendo de nada também. Caramba. Nossa, que 2020 já tá aqui uma lista de meninas. Vamos ver quem tinha de menina. Aline, Jéssica. Aline e Jéssica. Júlia. Eram as 3 meninas da turma. Nossa. Ah, não. Não é essa. Não é essa. Não.
Essa turma de engenharia de software, deixa eu ver se eu tenho aqui. Nossa, não tenho mais as listas de presença. Caramba! Acredito que acontecer a gente vai ficar sabendo mais tarde, mais cedo ou mais tarde, né? Nossa, que notícia. Aqui. Caroline. É essa turma aqui. Maria Antônia. Stephanie. É dessa turma. Não, Karine. Gabriela também. Essas 4. Maria Antônia e Stephanie. Poxa. Espero que não seja. Nossa, moçada, se cuida, viu? Coisa não tá. Vocês viram lá o Paulo Gustavo, né? Vocês viram que eles fizeram tudo, cara. Era. Sim. Né? Tipo. E não é nem de Razoável ter novo, dinheiro ou né? não ter dinheiro, né? Porque ele tinha dinheiro pra bancar um tratamento. Tinha. Vocês viram que eles tentaram de tudo, tratamentos caros e num bom hospital, né? Num ótimo hospital. E ele, tudo bem, ele é velho pra vocês, mas ele não era um cara velho, assim, pô, até 40 anos, ele tinha 42, né? Até essa fase, assim, o cara, pô, não tem nenhum problema de velhice, nada assim, tudo de boa. Caramba. Não pode dar chance pro azar, né? Bom, espero que não seja. Ele falou que é da engenharia de computação, uma menina do nono de engenharia de computação. Então, ele falou que era da engenharia de computação. Ele falou que viu no Instagram que tinha engenharia elétrica, engenharia de computação. Mas aí eu, né, não tenho tanta intimidade quanto a gente tem com você. Eu nem perguntei. Entendi. Nas listas, assim, tipo no e-mail e nas listas de WhatsApp, não veio nada. Normalmente os professores falam, assim, quando acontece coisas assim, né? Até um pouco menos graves, quando tem, tipo, outros professores internados ou pais de professores internados, o pessoal comenta nessa lista, né? Enfim. Até agora não veio nada. Espero que não seja. Enfim. Talvez não seja do curso, porque senão acho que bem possivelmente teriam divulgado. Acho, mas também não posso dar certeza. Moçada. Bom. Luiz Otávio de Toledo. Tem um Luiz Otávio na engenharia de software, um branquinho, meio fortinho. Não lembro se era de Toledo. Eu acho que é. Nossa, será que... Então, Naka, eu recebi um e-mail falando que ele faleceu. Nossa, eu lembro. Tem um Luiz Otávio da engenharia de software. É da computação. Será que ele é da como? O que eu tô lembrado é um branquinho meio fortinho. Eu não sei quem é. Que é o único Luiz Otávio que eu tenho dado aula. Você recebeu hoje, Jana? Aqui eu recebi dia 7. Não tinha ficado sabendo, não. Recebi dia 7. Eu recebi isso também.
Caramba. Eu não conheço. Talvez entrou esse ano, não sei. Pode ser também. Eu não conheço os bichos, não. Bom. Coisa tá feia. A dengue também tá horrível, né, professor? Eu tive, nossa senhora. Nossa, Dizer que é horrível, né? é horrível. Aham. Eu já ouvi dizer também. E tá tendo bastante também. Tá. Enfim. Bom. Uma coisa que a gente vai ter essa semana é que na quarta a gente vai ter 2 apresentações, né? 2 seminários. Então a gente faz a aula de laboratório amanhã, tá? E daí na quarta a gente faz a teórica. Bom, a gente está de boa na nossa programação, né? Já quase terminando camada de transporte. E daí, vocês sabem que a gente tem 5 camadas, né, no modelo internet, começando de baixo para cima: física, enlace, rede de transporte e aplicação. E em estruturas. Em redes A, são as 3 de cima, né? Rede, transporte e aplicação. A maioria dos seminários são da camada de aplicação, que vão falar da maior parte das aplicações mesmo, né? Enfim, e daí a gente tem basicamente TCP, né? O resto da camada de transporte e um pouquinho só da camada de aplicação. Então a gente está bem de boa, né? Meio desculpas a vocês, porque eu falei para vocês, né? Eu não tenho timing de redes. Eu dava redes bastante tempo, né? Na Unesp. Eu quero o titular de redes de lá, mas lá, na época, a gente dava 7 camadas, né? A gente dava o modelo OSE e em um semestre. Então, nossa, para mim, assim, nossa, é bastante tempo para dar só 3 camadas. Enfim, então. Mas se bem que também, né? Mais 2 semanas a gente tá em junho já, enfim. Né? A gente vai pelo menos mais essa de camada de transporte. Enfim, vai dar tudo certo. Bom, moçada, a gente falou na semana passada, principalmente dos métodos de controle de sequência, o go back-N e o retransmissão seletiva. E a gente se lembra que no go back-N, o emissor, né, o cara que estava enviando as informações, ele voltava para o estado N. E o receptor queria receber todas as mensagens na ordem correta. E, portanto, não precisava de buffer de recepção. No retransmissão seletiva, ele só retransmitia seletivamente, ou seja, somente os segmentos não confirmados. Uma outra coisa que a gente viu é que, no caso do go back-N, normalmente o receptor manda um NAC, né? Então, no retransmissão seletiva, quem reconhece o erro é o emissor. Por quê? Porque ele fica contando todos os ACs que ele recebe e ele tem que receber o AC de todo mundo, beleza? Se ele não recebeu o AC de alguém, tipo, o AC não chegou, né? Seja porque o cara não recebeu o segmento ou porque ele recebeu, mandou o AC e o AC não chegou, de qualquer uma das duas formas, como ele não tem como adivinhar, ele retransmite aquele quadro, né, aquele segmento, e ele quer receber todos os segmentos e retransmite, como o nome indica, seletivamente, somente os segmentos não confirmados. Nesse caso, tanto o emissor quanto o receptor tem que ter lista de recepção, tem que ter buffers, beleza? O emissor, porque ele pode ter que retransmitir alguns quadros, e o receptor também, porque ele pode receber em ordem trocada. Né? Então, ele tem que montar certo para mandar para a camada de cima, para o cliente dele, que é a camada de aplicação. Aplicação, propriamente dita. Né? Enfim, no
Go Back N, a gente se lembra que a responsabilidade de detectar os erros fica no receptor. Então, o receptor é que quer receber todos os quadros, né, os segmentos na ordem correta, e se ele não receber, ele manda um NAC para dizer qual foi o último quadro recebido com sucesso. Mas como ele pode mandar um NAC, que é próprio do método, se o TCP não tem quadro NAC, ele só tem, se a gente lembrar do datagrama dele, né, do cabeçalho, ele tem o número de sequência e o número do ACK. Então, como ele poderia mandar um quadro NAC se ele não tem quadro NAC? Então, ele manda para sinalizar que ele recebeu em ordem errada, ele manda um outro ACK. A gente está falando do Go Back N, referente ao último quadro que ele recebeu com sucesso. Então, o emissor ele vai detectar como, né, por ter recebido NACs duplicados. Legal? Algumas implementações de TCP usam 2 ou 3 ACs duplicados para o emissor ficar convencido que o receptor não recebeu. Beleza? Então, ele manda de novo ACs, tá? Referente ao último quadro recebido com sucesso. Legal. Bom, a gente sabe que, independente desse método de controle de sequência, Go Back N ou retransmissão seletiva, esses ACs, eles são usados também no controle de fluxo para regular a velocidade de transmissão. Então, a gente já falou no nosso overview, né, no começo do semestre, aquele método de janelas deslizantes sliding windows, que o emissor ele tenta adaptar a velocidade, mudando dinamicamente o tamanho da janela. E o que é janela? Em princípio, é a quantidade de quadros, de segmentos que ele pode mandar sem confirmação. Então, ele poderia mandar 1, ou mandar 2, ou mandar 3, ou mandar muitos, né? Quanto mais ele mandar, maior pode ser a velocidade. Legal? A gente já viu numa conta anterior que se a velocidade de transmissão for muito baixa, né, demorava muitos milissegundos para chegar o quadro no destinatário, depois o ACK de volta, mesmo que ele tenha uma linha muito rápida, a velocidade vai ficar muito lenta. Né? Se ele mandasse um, esperasse o ACK, mandasse outro, recebesse o ACK. Então, ele vai mandar vários. O detalhe de implementação do TCP é que ele não conta isso por segmentos. Ele conta isso por bytes. Beleza? Por bytes. Então, no campo da janela lá, ele vai falar de bytes. E como o campo tem uma palavra, né, tem 32 bits, então esse byte, né, pode ter uma janela de 2 elevado a 32, ou 4 GB. Então, só depois de 4 gigabytes transmitidos é que ele vai voltar para o mesmo número. Tipo assim, o primeiro byte tem o byte 0, depois byte 1, aí vai até o 4 GB. 4 GB menos 1, a gente sabe, né? Vai até, tipo, 4 GB. Aí passou do 4 GB, volta para o 0, né? Uma aritmética módulo 2 a 32, né? Quando dá 1, tipo, vai 1, volta para o 0. Beleza? Então, como o tamanho, né, essa quantidade de endereços é muito grande, é muitíssimo difícil ter um pacote na rede perdido com o mesmo, tipo, o mesmo valor, né, de um pacote válido, porque ele já teria sido transmitido há muito tempo e já teria, por exemplo, ter sido descartado, por exemplo, por causa do TTL na camada de rede, né, do time to live. Então, por isso que é implementado com um número muito grande de 32 bits. Bom, mas lembra que na inicialização a gente falou, ele manda um quadro, depois manda 2, manda 4, então tem um aumento exponencial. Exatamente isso que acontece no TCP também.
Só que não começa com 1 byte. Começa do jeito que era proposto mesmo, com um segmento, beleza? Na prática, ele começa com o que se chama de tamanho máximo do segmento, que normalmente ele se refere a segmento da camada de enlace, e isso pode ser alguma coisa do tipo 1.500 bytes, beleza? Então, normalmente, é esse o tamanho que começa esse controle de fluxo. Então, o emissor manda, tipo, 1.500 bytes, aí se o receptor confirma, daí ele dobra. Ele dobra para quanto? Para 3.000 bytes, já que o TCP funciona em número de bytes. Legal? Bom, então vamos dar uma olhada agora nos detalhezinhos aqui nos slides. Bom, em princípio, tanto o emissor quanto o receptor podem ter buffers de retransmissão ou de recepção. E os buffers têm um tamanho. Bom, o que aparece aqui é que tem alguns tamanhos que são importantes. Um que pode ser, tipo, os dados que já estão no buffer, uma parte que ainda pode ser recebida, né? Então, tem um tamanho do buffer de recepção, beleza? E tem um tamanho da janela de recepção, beleza? Daí, no outro slide, a gente vai ver a diferença. Bom, para que serve? Para que vai servir o controle de fluxo? Bom, no princípio, a gente já deve ter em mente, né? O transmissor não deve fazer transbordar o buffer de recepção enviando dados rápidos demais, né? Então, o emissor vai ficar ajustando a velocidade com a velocidade do receptor. E ele tem uma margem, porque ele tem um buffer, então mesmo se chegar um pouquinho mais de dados do que ele está tratando, os dados vão ficando bufferizados. Legal? E esse método, né, de controle de fluxo é um serviço de compatibilização das taxas de envio e recepção. Então, o fato do receptor ir mandando os ACKs vai sinalizando para o emissor que está tudo bem. E o fato de começar a acontecer erros, né, que são esses de não chegar aos ACKs, ou chegar ACKs duplicados, que equivalem a NACs, né, vai sinalizar ao emissor que o receptor ou algum roteador no caminho está com problemas. Ou seja, ele deveria, né, reduzir a taxa de emissão. Beleza? Bom, algumas coisas. Ó. Tem esse buffer de recepção, que é isso aqui, tem a ver com o último byte recebido e o último byte lido. Bom, portanto, todos os bytes que vão sendo recebidos vão chegando no buffer. Alguns, a camada já leu e já passou para a aplicação. Legal? Então, essa diferença, ou seja, somente os bytes não lidos que são o buffer de recepção. Portanto, a informação que ele ainda tem que tratar e ainda tem que estar no buffer, portanto, porque as outras já podem ter ido para a aplicação. Legal? E a janela de recepção, que é o window de verdade, né, que é a janela, é esse receive buffer, que é tudo que ele pode receber, menos essa diferença entre o último byte recebido e o último byte lido. Ou seja, esse spare room, tipo a parte que está disponível, livre para armazenar dados novos. Legal? Alguns detalhes. Tipo, o receptor informa dinamicamente o espaço livre, incluindo esse tamanho da janela, né? Janela de recepção, que normalmente a gente vai chamar só de tamanho da janela, nos segmentos, e o transmissor vai ficar limitando a quantidade de dados transmitidos, mas não reconhecidos. E ele vai limitar a esse tamanho aqui. Então, ele vai mandar no máximo esse tamanho. Legal? Que, como a gente falou, vai na prática ser inicializado com alguma coisa, tipicamente 1.500 bytes, e ele pode aumentar ou pode diminuir. Legal?
o algoritmo de aumentar e diminuir, a gente já viu, a gente vai, no overview, a gente vai rever aqui. Aqui, um exemplo de controle de fluxo. O exemplo aqui é que o cara que envia, ele está mandando 2K bytes. Legal? Então, no exemplo aqui, o buffer do receptor tem 4K, ele estava vazio, o emissor mandou o primeiro segmento, ele começa no byte 0, beleza? Portanto, o número de sequência aqui é 0, e ele está mandando 2K. Legal? Esses 2K chegaram aqui e ficaram bufferizados. Quando esse segmento chegou, o receptor vai mandar um ACK. Ele vai mandar um ACK dizendo, olha, o próximo byte que eu posso receber é 2048. E o tamanho da minha janela livre também é 2048, 2K. Legal? Então, manda aí a partir do 2K, legal? E um segmento de tamanho 2K, que é o que eu posso armazenar aqui. Aí esse ACK chega no emissor, o emissor fala assim, legal, então eu posso mandar mais 2K, que era o tanto livre, era o tamanho da janela do receptor, legal? Então ele manda mais 2K e o número de sequência 2K. Lembra que o número de sequência, no começo, ele mandou o byte 0. Como ele já mandou 2K, o primeiro byte desse novo segmento é o byte 2K. Beleza? Bom, só para deixar claro, então, no primeiro segmento ele mandou do byte 0 até o 2K-1, e nesse segundo segmento ele está mandando do 2K, que é esse 2048, ao 4K-1. Legal. Mandou para a aplicação e encheu o buffer. Legal, chegaram mais 2K. A gente vê que nesse exemplo, o processo de aplicação, né, a camada de rede ainda não tinha tratado esse buffer e jogado para a aplicação. Legal, ainda não foi escalonado, enfim, ou foi muito rápido. Por algum motivo ele estava fazendo outra coisa e o buffer está cheio. Ele ainda não tratou nem esses 2K que tinha chegado antes. Legal? Então o buffer está cheio. E daí ele manda um ACK para confirmar. O que vai ter esse ACK? Vai ter, olha, o próximo byte que eu quero é o byte 4096. Legal? Porque ele já leu 2K em cima, 2K embaixo. Só que o tamanho da minha janela é 0. Legal? Quando o emissor, recebe esse tamanho da janela 0, ele não pode mandar mais nada. Então ele está bloqueado aqui, ó. Desde quando ele completou o tamanho da janela, né, o emissor falou, só tenho 2048, e ele mandou 2048, então ele não podia mandar mais nada. Nesse primeiro ACK que ele recebeu, ele viu o tamanho da janela é 0, ele não pode receber mais nada, ele está com o buffer cheio. O sender aqui, o emissor, continua bloqueado. Quando o receptor trata uma parte dos dados, nesse caso aqui ele tratou 2K, ele tratou os primeiros 2K. Então ele mandou outro ACK, como ele liberou a janela, ele mandou outro ACK dizendo, olha, eu continuo esperando, o primeiro byte que você manda para mim é o byte número 4096. E o tamanho da minha janela, ou seja, o espaço livre disponível que eu tenho é 2K, 2048. Beleza? Lembra que está tudo em bytes, portanto 2048. Quando o emissor recebe esse segundo ACK, ele já tinha tirado da lista de retransmissão os primeiros 4K, que já tinham sido confirmados, mas ele não podia mandar mais nada porque o receptor estava com janela 0. Aqui, ele continua a mesma coisa, do tipo, os 4 primeiros kbytes já estavam confirmados, mas agora eu sei que o receptor tem 2048. Legal. Aí ele pode mandar até 2048. Vocês lembram que quando ele vai recebendo os ACKs, normalmente ele aumenta a janela de recepção. Ou, nesse caso aqui, se ele for manter, ele podia mandar até 2K.
aqui ele ainda não tá tratando do aumento ou diminuição da janela de recepção, beleza? A gente já vai ver na sequência, embora a gente já saiba. Então aqui ele está supondo que ele pode mandar outros 2K, só que ele só tem 1K para mandar. Então ele manda 1K, fala, olha, o primeiro byte é o 4096. Quando esse segmento chegar, ele vai ficar no buffer. O que o receptor ia mandar? Ele ia mandar um ACK, beleza? Ele ia mandar o próximo segmento que eu vou mandar, que eu vou querer, vai ser o quê? O 5K, beleza? 4K, mas esse 1K, 5K, legal. E o tamanho da janela, qual que vai ser? Quanto sobrou? 1K. E daí vai mandar 1K aqui, 1024. Beleza? Bom, vamos ler o que está aqui na esquerda. Quando a janela for 0, o emissor pode mandar dados apenas nas seguintes situações: dados urgentes ou segmento de 1 byte de dados para o que o receptor anuncia a janela. Então, se o receptor ficar demorando, o emissor vai mandar tipo 1 byte só para o cara anunciar a janela. Por que isso? Por exemplo, esse quadro aqui de confirmação, né, quando a janela aumentou, pode ter sido perdido, tá? Então, por isso o emissor, se der timeout nele, portanto, ele tem que ter um timer, se der timeout nele, ele vai mandar e aí, o que está acontecendo com você? Né? Você liberou algum espaço de janela? E daí o emissor vai mandar um ACK dele. Beleza? Se ele tiver cheio, ele vai mandar de novo com o tamanho da window 0. E se ele tiver liberado espaço, ele vai atualizar o espaço que ele tem livre no buffer. Tá bom? Isso aqui já é do Tannenbaum também. O Kurosa, às vezes, ele não fala de alguns detalhes, assim, enfim. Talvez até desse pra gente supor, mas eu gosto desses esqueminhas aqui do Tannenbaum, né? Mais do que aquelas máquinas de estado, né? Eu acho assim mais didático, sei lá. Impressão minha, pelo menos. Bom, falar da conexão TCP. Algumas coisas. Vamos ver aqui. Primeiro, o TCP estabelece uma conexão com o receptor antes de trocar os segmentos de dados. Isso a gente já sabe. Tem que ter um aceite explícito, né? Então, um pedido de conexão, um connect, e um aceite explícito da conexão, um accept. Quando ele vai estabelecer a conexão, o TCP tem que inicializar algumas variáveis, do tipo números de sequência, que no exemplo anterior estava 0, mas a gente já tinha citado, não sei se a gente vai se lembrar, do início que ele vai, na verdade, ele vai gerar um número aleatório no intervalo entre 0 e 2 GB menos 1. Legal? Ele vai inicializar, vai gerar esse número de sequência, então, tá? Portanto, as transmissões não vão começar sempre com 0. Até para que, lembra que, por exemplo, se eu tivesse o HTTP 1.0, a gente falou na semana passada, acho, que era não persistente, né? Se eu estabelecesse uma outra conexão com o mesmo servidor, toda hora eu ia trocar os dados, tipo 0, 1K, 2K, né? Os primeiros dados lá. Né? Então, a ideia é que, e daí, por exemplo, se chegasse um dado atrasado, o receptor ia poder achar que é da nova transmissão, né? Um dado que tivesse perdido na rede chegasse atrasado, né? Uma conexão feita logo depois, ele ia falar, não, isso é dado, tipo, já da nova conexão. Para não acontecer isso, a cada conexão ele sorteia, né? Ele gera aleatoriamente um número de sequência diferente, beleza? Então, aquele 0 do slide anterior é um 0 didático, né? Para, enfim, facilitar o entendimento. Mas ele começa com o número de sequência aleatório. E inicializa também, tanto no emissor quanto no receptor, informações de controle de fluxo e, em particular, a locus buffers. Legal?
Normalmente se chama de cliente o iniciador da conexão, aquele que solicita a conexão, que dá connect, e de servidor, aquele que dá accept, beleza? Ainda que a comunicação não seja necessariamente, do ponto de vista de processo de aplicação, uma comunicação cliente-servidor, tá bom? Mas sempre que a gente lê textos TCP, cliente é o cara que solicita a conexão e servidor é o cara que aceita ou não a conexão. O TCP, ele faz o que a gente chama de three-way handshaking. Legal? Que está traduzido aqui como apresentação em 3 vias. Beleza? Então, esse handshaking, esse estabelecimento de conexão, tem 3 passos. Então, bom, o primeiro, o cliente envia um segmento TCP de solicitação de conexão. Sim, né, para sincronizar com o servidor. Beleza? Lembram que no segmento TCP tem tem um campo de opções lá com vários bits, né? Aí tinha alguns bits lá que tinha a ver com estabelecimento de conexão e término da conexão, reset da conexão, né? Então ele vai mandar com um bit que tem a ver com estabelecimento da conexão 1. Legal? E ele especifica o número de sequência inicial dele. Lembra que ele vai gerar um número aleatório no intervalo 0 a 2 GB menos 1, beleza? Daí eu já vou esquecer desse intervalo, a gente já está com ele na cabeça. Então ele vai gerar um número de sequência inicial e vai mandar. Ele vai falar, olha, vou começar por esse número aqui, 1000, sei lá, um exemplo. O servidor, ele recebe o estabelecimento o pedido de estabelecimento e responde com esse aqui, ó, SYN-ACK. Legal? Em particular, ele mantém o bit SYN ligado. Mas, além disso, ele aloca buffers, né? Os buffers de transmissão. Lembra que esse cara aqui é o servidor. Mas como a transmissão vai ser em 2 vias, né? Porque, embora a gente tenha acabado de chamar de cliente-servidor, a transmissão pode ser... os sockets são full duplex, né? Então, ambos podem enviar e receber dados. Então, ele vai alocar buffers no plural. Então, ele vai alocar buffers de transmissão, para quando ele for transmitir dados, e buffers de recepção, né? No sentido inverso também, porque ele mesmo sendo servidor, nesse sentido que a gente acabou de falar, ele também pode receber dados. Então, ele vai alocar buffers no plural. Vocês vejam que o cliente, ele quando solicitou a conexão, ele não alocou buffers, ele não aloca buffers, beleza? Ele vai alocar só na terceira fase. Embora não esteja escrito aqui, é isso que acontece, tá bom? Então, o servidor aloca buffers quando ele confirma a conexão, que é quando ele dá accept, e ele especifica um número de sequência inicial dele. Então, quando ele for começar a transmitir, então, o meu número é tanto. Tipo, no nosso exemplo, o cliente falou que o primeiro número da transmissão dele vai ser 1000, o servidor vai falar, o meu primeiro número de sequência vai ser 1 milhão. Tipo assim, tá bom? E o cliente recebe com segmento ACK. Legal? Portanto, ele também vai confirmar a conexão, só que ele já pode, nessa terceira fase, né, do three-way handshaking, já mandar dados. Então, nas 2 primeiras fases do handshaking, não se manda dados. Na terceira, já pode mandar dados. Legal? Vamos ver se tem mais coisa que tem. Joia. Então, ó. Então, aqui está ilustrando naqueles... ele pegou o Tannenbaum também. Aí, por isso tem esses esqueminhas aqui, né? Gosto mais deles. Então, aqui, ó, o primeiro host, que é chamado de cliente, né? Quem estabelece a conexão, ele pede um estabelecimento da conexão, ou seja, ele marca aquele bit SYN, né? Que ele quer se sincronizar, e manda o número de sequência. Aqui ele está chamando esse número de sequência de X. No nosso exemplo, tinha sido 1000. Beleza? Aí o host 2, que é o servidor, legal, ele vai aceitar a conexão
Então, na segunda via do three-way, né, ele manda um OK, né, manda o bit ligado de OK, né, de conexão, ele manda o número de sequência dele. Então, ele gerou o número Y, que é o número de sequência dele. No nosso exemplo, era 1 milhão. E no campo ACK, ele já confirma o 1000 mais 1. Legal? Ele já dá esse ACK aqui. De boa? E na terceira via do three-way handshaking, o cliente, que já pode mandar os dados, como a gente acabou de ver nesse segmento aqui, ele manda o número de sequência x mais 1, tipo o primeiro byte, que é o x mais 1. Então, o primeiro byte, na prática, quando ele sorteou 1000, vai ser o 1000 mais 1. Né? Tem as outras coisas também, tamanho da janela e tal. E o ACK do Y. Então, ele falou assim, olha, o meu é que eu já estou mandando, ele já pode mandar os bytes a partir do byte 0, que vai ser o x mais 1, e dá um ACK para dizer, beleza, ó, eu estou confirmando que o seu número de sequência que você mandou é o 1000. Para isso, né, pelo protocolo, ele dá um ACK com y mais 1. Legal? Uma coisa interessante que tem é desse esquema da direita aqui. Isso eu ia pedir uma opinião para vocês. Essa situação não está descrita no Kurose, mas eu achei interessante a gente ver, tá bom? É tirado do Tannenbaum também. Nesse caso aqui, ó, imagina um problema da corrida para estabelecimento da conexão. A gente sabe que, embora a gente chamou de cliente servidor, esses dois caras podem ser parezinhos. A gente podia estar fazendo agentes inteligentes, a gente podia estar mexendo num sistema distribuído com outra arquitetura que não necessariamente cliente servidor. Beleza? Então, esse host 1 está mandando pedindo uma conexão e em corrida, né, tipo, ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, o host 2 também está solicitando uma conexão. Beleza? Para isso, a gente já sabe, os dois vão mandar esse primeiro, a solicitação de conexão aqui, um connect. Aí o host 1 sorteou o número X, mandou solicitação de conexão, e o host 2 mandou uma solicitação de conexão também. Legal? Quando o host 1 recebeu essa solicitação de conexão, ele vai mandar um aceite da conexão. Ó, dizer, beleza, lembra que ele recebeu o Y. Ó, eu estou dando um OK do Y mais 1 e sorteei um número. Meu número é X. Legal? E o host 2, que recebeu esse aceite da conexão, ele vai receber essa solicitação da conexão, ele vai gerar o próprio número, cadê? Né? Que é o Y, e vai dar o ACK do X mais 1. Tá? O que vocês acham? Só que ele vai gerar duas conexões. O que vai acontecer aqui? Quando a gente tiver esse problema da corrida? Uma coisa interessante da gente notar aqui é que, ao contrário de outros protocolos, cada conexão TCP é caracterizada por uma quádrupla. Lembra disso? Que é o IP e a porta do remetente, o IP e a porta do destinatário. Então, aqui, ó, o host 1, para essa conexão aqui, ele já armazenou os dados dessa conexão. E qual seria o ID dessa conexão? Meu IP, minha porta, IP do host 2, porta do host 2.
Quando ele recebeu essa chamada de conexão, veja que o ID é o mesmo. Se for por porta diferente, beleza, são duas conexões diferentes. O que essa corrida mostra para a gente, daí ele pode estabelecer, legal, vai fazer com outro processo, por exemplo. O que essa figura mostra é que se forem pedidos de conexão, né, pedidos e aceites de conexão dos mesmos IPs nas mesmas portas. Legal? Então, quando um host recebeu o pedido de conexão do outro e vê que é o mesmo ID, tipo, a mesma quádrupla, né, de IPs e portas, ele não vai gerar um número diferente. Olha, você vê aqui que no aceite da conexão de cada um deles, ele está usando o mesmo número. O host 2 está usando o mesmo Y e o host 1 está usando o mesmo X. Portanto, o que vai acontecer é que eles vão estabelecer uma conexão só. Legal? Tá? Então, por isso que... né, assim que ele não faz confusão de estabelecer ou não várias conexões. Tá bom? Então, para cada parzinho IP e porta, ele abre essa conexão. Tá? Ele não abre duas em paralelo nesse problema da corrida aqui. Tá? Ele consegue abrir uma só. E boa? Bom, qualquer coisa vocês me falam. Bom, vamos continuar. Controle de congestionamento. Então, controle de congestionamento, o que é? É o emissor mandar muito mais dados do que o receptor consegue receber ou que os roteadores no caminho consigam tratar. Beleza? Então, vamos ver aqui. Informalmente, o que é o congestionamento? Quando muitas fontes enviam muitos dados muito rapidamente para a rede tratá-los. Legal? Que é diferente do controle de fluxo. Controle de fluxo tem mais a ver com as entidades pares, né, com o emissor e o receptor. No controle de congestionamento, a gente lida também com o caminho, com os roteadores, né, com os sistemas intermediários. Legal? Como é que o sistema, ou TCP, no nosso caso em questão, pode detectar problemas de congestionamento no caminho? Primeiro, por perda de pacotes, né, transbordamento de buffers nos roteadores e atrasos elevados. Então, os RTTs, os sistemas finais... Lembra que o TCP está na camada de transporte, então ele tem informações de sistema final só. Legal? Então, como ele pode detectar isso? Por atrasos elevados, ou seja, por RTTs, né, aqueles tempos de ida e volta, né, de round trip, elevados. Então, se ele está mandando, está demorando para receber o ACK daquilo lá, ele já pode desconfiar. Beleza? E esse controle de congestionamento, segundo Kurose, é um dos 10 problemas mais importantes em redes. Bom, aqui estão os gráficos interessantes para a gente ver. Nesse primeiro cenário, ele tem 2 emissores e 2 receptores e um roteador. Legal? Ele está supondo que esse roteador tenha buffers infinitos e que não seja preciso fazer retransmissão de dados. Legal? Então, host A está mandando, host B está mandando e tem 2 caras recebendo. O que ele está fazendo aqui é que se o canal tiver uma certa capacidade, né, tipo C, né, ou o roteador tem uma certa capacidade de transmissão, até quando cada um usar C/2, eles vão conseguir transmitir. Legal? Então, tudo que é mandado é recebido. Então, o cara manda aqui e os dados são recebidos lá. Só que um gráfico interessante é o gráfico de atraso. Então, esses dados aqui vão chegando aqui no roteador, e quanto mais a taxa de chegada se aproxima da capacidade do canal,
atraso vai aumentando exponencialmente. Legal? As filas aqui vão aumentando exponencialmente. Porque também tem o tempo, além do tempo de transmissão, teria que incluir, existe também o tempo de tratamento e de roteamento desses pacotes, né? Já que o roteador aqui está na camada de rede. Então, ele tem que receber o pacote, ele tem que mexer no time to leave ou no hop limit, dependendo se for IPv4 ou IPv6. Ele tem que executar o algoritmo de roteamento dele para ver se ele vai mandar para esse enlace ou esse outro enlace. Legal? Então, assim como em outros protocolos, a gente, por exemplo, na camada de enlace tem o CSMA-CD, que é aquele da colisão. Então, quando as taxas de transmissão começam a chegar próximos da capacidade do canal, os atrasos vão crescendo exponencialmente. Legal? No caso do CSMA-CD, por exemplo, e aqui a mesma coisa, até 70% da capacidade é considerada segura. Mais que isso, a gente vai começando a ter uma deterioração crescente e muito rápida da performance da rede. Tá bom? Que ele põe aqui, cenário 2. Um roteador, agora com buffers finitos. Bom, naquela situação anterior, se os buffers são finitos aqui, muitos pacotes vão ser perdidos. Legal? Então, além dos dados originais, ele vai ter que mandar dados de novo, beleza? Porque alguns desses dados vão ser perdidos, do tipo chegar aqui no roteador, o roteador tem uma fila, a fila é finita, é uma fila real agora, e o pacote, tipo, não tem como ficar esperando no fio. Daí ele vai ser perdido, ele não vai ser confirmado pelo receptor, não vai receber um ACK, e, portanto, os emissores vão ter que transmitir esses pacotes. Vamos ver. Que ele fala que o A envia um pacote apenas quando há um buffer disponível. Ele está supondo que o A vai fazer isso, que ele vai, sei lá, de alguma forma, ele adivinharia que existe buffer disponível. Lembra que as informações de buffer disponível só são entre os sistemas finais, tá bom? Então, aqui seria uma suposição de um cenário hipotético, portanto, não do cenário real. A retransmissão perfeita é feita somente quando há perdas, beleza? E a retransmissão de pacotes atrasados, não perdidos. Que ele fala aqui que o emissor, tudo que ele mandar até a metade da capacidade do canal, lembra que o canal está sendo compartilhado por 2 emissores, ele está ainda supondo esses 2 caras aqui. Legal, tudo que está sendo emitido está sendo recebido, mas boa parte desses pacotes aí podem se referir a retransmissões. Então, quando a gente pensa em retransmissões, já sei o que ele está falando. Ele está fazendo outras suposições que não estão aqui no slide. Tipo assim, se ele mandar 10 pacotes e 5 pacotes forem perdidos, então, por exemplo, a cada 10 pacotes, pensa assim, ele está mandando 10 pacotes, 5 pacotes são perdidos. Então, para ele mandar esses 10 pacotes, ele vai ter que mandar 15 pacotes. 10 pacotes originais e mais 5 retransmissões. Beleza? Então, quanto do total ele vai mandar efetivamente? Só 1/3, tipo, ao invés de metade do canal, ele só vai conseguir ocupar metade, 1/3 do canal com dados originais. Os outros dados, que é essa parte aqui, ele estaria mandando dados retransmitidos, ele estaria retransmitindo dados. Legal? E aqui,
Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Mais custos e transmissões para um dado tráfego bom e transmissões desnecessárias. O enlace suporta várias cópias do mesmo pacote. E aqui ele provavelmente está falando que na volta também pode ter erros. Também pode ter erros de perdas de ACKs, por exemplo. Então, na prática, quando acontece isso, ele vai conseguir, cada um vai conseguir ocupar em torno de capacidade do canal sobre 4 para transmitir dados originais. Legal? Então, ele vai ficar mandando um monte de dados, mas poucos dados originais. Então, o que ele está falando agora? Em outras palavras, é que o TCP tem que ter algum jeito de descobrir se está acontecendo algum problema na camada de rede. Só que, como eles estão em camadas diferentes, ele não tem acesso direto a isso. Então, os sistemas finais que estão rodando o TCP não sabem o que está acontecendo no caminho. Então, eles vão ter que ter algum jeito de inferir esse tipo de informação. Tá bom? Cenário 3, vamos ver o que ele coloca aqui. 4 transmissores, caminhos com múltiplos saltos, então tem roteadores aqui. Tem temporizações e retransmissões, ou seja, alguns quadros vão ter que ser retransmitidos quando der timeout para o ACK. Tipo assim, ele manda um quadro, lembra que para cada quadro transmitido ele aciona um timer, e daí se ele não receber nenhuma confirmação naquele ΔT, ele também retransmite. A questão é o que acontece quando essas taxas de chegada de total e de dados originais aumentam. Vamos ver se ele coloca aqui. Aí esse gráfico aqui. Então, a ideia é, ele está falando aqui de outro custo do congestionamento. Então, quando um pacote é descartado, lembra que quando der timeout no ACK, o pacote vai ser mandado, mas muitas vezes esse pacote foi recebido pelo receptor. E só o ACK é que não chegou, beleza? Tá? Então, portanto, o emissor vai mandar de novo um quadro de informação, sendo que esse quadro de informação já foi recebido, o ACK já foi enviado, mas foi perdido ou chegou atrasado, e o receptor vai ter que, além de descartar o quadro de informação que veio recebido, vai ter que mandar um outro ACK para informar o emissor que o quadro foi recebido com sucesso. Então, quando um pacote é descartado, a capacidade de transmissão usada, corrente acima, isso é uma tradução do inglês, tá? Para aquele pacote é desperdiçada. Em outras palavras, foi o que a gente falou, né? Ele vai transmitir de novo e o gráfico fica assim. Então, cada vez mais, ele vai transmitir menos dados originais. Então, quanto mais perdas, mais pode acontecer o atraso e, enfim, a rede meio que diminui demais o desempenho. Beleza? Bom, então, isso aí foram alguns cenários de motivação para justificar porque a gente vai precisar desses controles de fluxo e de congestionamento. Lembra que o controle de congestionamento, uma das formas de fazer é ficar observando esse RTT. Beleza? Então, vamos ver aqui. Bom, tem duas abordagens. A abordagem usada pelo TCP, que é quando a camada de rede não faz isso, né? Então, é um controle de congestionamento fim a fim. É quando não há realimentação explícita da rede, a camada de rede não fala isso para a camada de transporte. E o congestionamento tem que ser inferido a partir das perdas de pacotes, de ACKs, e dos atrasos observados nos sistemas finais, em outras palavras, pelo RTT. E é a abordagem usada pelo TCP. Seria possível também colocar protocolos de rede que fizerem isso. Ia ser legal, tá? Mas não é o caso do IP. Bom, se eu tivesse protocolos que fizessem isso, os roteadores forneceriam informações aos sistemas finais, beleza? E eu teria, por exemplo, bits indicando congestionamento. E, além disso, a camada de rede podia falar
tipo, entre sistemas intermediários, entre roteadores, um falar para o outro em que taxa eles podem enviar e essa informação chegar até o transmissor. Lembra que a taxa máxima vai ser, no máximo, tipo, se eu tivesse um caminho só, ia ser o mínimo entre os enlaces. E se eu tiver transmissões paralelas, né, ou seja, múltiplas rotas, eu ia ter o máximo entre os mínimos de cada seção paralela. O que mais? Bom, aí falando do TCP em particular. No TCP, que rodando sobre IP, portanto, ele faz controle fim a fim, porque ele é da camada de transporte, né? E a camada de rede não faz isso. Então, o emissor vai ter que limitar a transmissão de dados. Legal? Então, ele vai ficar observando essa janela, aquele espaço livre que o receptor tem, e isso vai ser menor ou igual ao mínimo que a janela de congestionamento e a janela de recepção. Lembra que a janela de recepção, a gente já falou, é aquela uma que vai ser inicializada com um segmento, né, tipo 1.500 bytes e assim por diante. Então, agora ele vai falar da janela de congestionamento, tá legal? E, na prática, o emissor vai mandar no mínimo das duas. Bom, então, para falar um pouquinho dessa janela de congestionamento. Antes de ir para a fórmula, tipo, primeira coisa que a janela de congestionamento é dinâmica, que é função do congestionamento da rede percebido. E uma coisa que tem aqui é, por exemplo, a taxa de transmissão é... Qual vai ser a taxa de transmissão? É o número de bytes que tem nessa janela sobre o tempo. Então, velocidade é bytes por tempo, bytes por segundo, tipo assim. Legal? Então, essa vai ser a taxa de transmissão. O que, embora ele não esteja falando isso, o que isso pode dizer também para a gente? É que se eu quiser uma taxa de transmissão de, por exemplo, 2 gigabits por segundo, e eu sei qual é o RTT, eu consigo calcular a janela de congestionamento que eu precisaria para isso. Legal? E que normalmente o que eu tenho é o inverso. Eu tenho a taxa de transmissão, se eu quero já calcular a janela de congestionamento, eu multiplico pelo RTT, beleza? Que é a forma mais usual de cálculo para a janela de congestionamento. Mas só para a gente se ligar que a gente podia fazer a conta ao contrário também, né? Bom, como é que o emissor pode perceber o congestionamento? Bom, a gente já falou algumas coisas, que é timeout ou, no caso, bom, tem algumas implementações diferentes do TCP. Uma delas é essa RINO. Enfim, tem... A gente sabe que essas coisas têm muita influência das universidades da Califórnia, né? Em particular da UCLA, Los Angeles, e as duas mais próximas do Vale do Silício, mais para cima, né? Mais próximos da região de São Francisco, que são Stanford e Berkeley, né? E daí eles dão nomes que têm a ver com as coisas lá na Califórnia, às vezes em Nevada, né? Naquela região lá onde o povo da Califórnia vai. Então, as variantes do TCP, tem mais de uma... Quando a gente fala TCP, a gente pensa num protocolo só, mas tem várias implementações diferentes. E essas implementações são denominadas por locais que o povo costuma ir. Uma é Reno, uma é Tahoe, que tem um lago lá, né, Lake Tahoe, onde tem uma estação de esqui, enfim, bastante gente vai para lá. Tem uma implementação que chama Vegas também, que daí é um povo mais de Los Angeles que vai, né, enfim, é um
pouquinho mais longe de São Francisco. Então, as implementações, então não é um TCP, uma versão de TCP só, tá bom? Então, quando aparecer esses nomes assim, é que tem a ver com as implementações diferentes. E elas têm nuances de diferenças de funcionamento, beleza? Por exemplo, essa implementação Rhino aqui, ela lembra que não tem NAC, né? Não tem quadro NAC. Como é que o emissor podia saber que o receptor não recebeu? Uma das coisas é o receptor mandando quadros ACK repetidos do último byte recebido. Legal? Algumas implementações podem tratar 2 repetições ou 3 repetições como um NAC. Essa implementação Rhino espera 3 ACKs duplicados. Então, o receptor manda um ACK, tipo assim, ele recebeu o quadro 3, manda o ACK do 3. Recebeu o quadro 5, ele não quer o quadro 5, ele está em go back N, ele manda um ACK do 3 de novo. Ele recebeu o 6, ele manda um ACK do 3 de novo. Nessa implementação Rhino, só quando o emissor receber 3 ACKs duplicados é que ele vai sacar. Tipo, pô, o cara não recebeu 4. Por que ele não usa só 2 ACKs duplicados? Porque como a janela de transmissão pode ser grande, às vezes esses ACKs demoram para chegar no emissor. Então, se no segundo ACK ele já tratasse como um NAC, ele poderia reenviar tudo de volta. Mas podia ser só que o ACK tivesse atrasado. Então, ele espera um terceiro ACK duplicado para poder reenviar. Legal? Portanto, em algumas implementações, o NAC, que não existe explicitamente, ele é caracterizado por 3 ACKs duplicados, como, por exemplo, nessa implementação Rhino. Beleza? Que é uma implementação um pouquinho mais antiga, tá? A implementação Tahoe e a Vega são mais recentes, tá bom? Sei lá, só um parênteses, tá? Só porque ele pôs aqui, senão nem teria entrado tão no detalhe assim. Tá bom? Enfim. Então, então, de novo, como é que o emissor percebe o congestionamento? Quando tem perda de pacote. E ele vai detectar que teve perda de 2 formas. Toda vez que ele manda um pacote, ele aciona um timer, dá timeout, não chega a confirmação, ele fala, o cara não recebeu aquele pacote. Isso acontece principalmente quando ele estiver em retransmissão seletiva. Ou também quando ele receber 3 ACKs duplicados. Isso acontece particularmente com grande frequência quando ele estiver em go back N. Portanto, não importa o protocolo de controle de sequência utilizado, o emissor pode sacar que está tendo congestionamento. Legal? Então, quando ele sacar que está tendo congestionamento, que são esses casos de cima aqui, ele reduz a janela de congestionamento. De boa? Legal? Tem 3 mecanismos. São esses 3 aqui. Bom, vamos ver isso aqui. Bom, o primeiro mecanismo que ele explica foi aquele que a gente explicou no nosso overview, que é chamado de partida lenta. Partida lenta, embora ele seja exponencial. Mas por que é chamado de partida lenta? Porque ele começa com um segmento só, que poderia representar um quadro, ou podia representar o tamanho do segmento. Eu tinha dado o exemplo de 1.500 bytes. Beleza? Aqui ele está dando o exemplo de 500 bytes. Tipo, o tamanho máximo de segmento, normalmente, de dados transmitidos na camada de enlace. Legal? Então, a inicialização, né? Como é que ele vai... Quantos bytes ele vai mandar? Bom, ele vai começar por um segmento. Como o TCP trabalha com bytes, 500 bytes. Então, ele vai poder mandar 500 bytes aqui para o B. Legal? Legal? Outras suposições dele são que o RTT é 200 milissegundos.
Então, demora 200 milissegundos para ir e voltar um ACK. Legal? O que ele está falando aqui é que 20.500 vai dar 2.000, né? 500, 2.000 vezes 8, que é bits por segundo. Ele provavelmente está supondo algum enlace do tipo 1 gigabit por segundo, e ele está falando, eu estou mandando só 500 bytes, e daí só que demora 200 milissegundos para voltar. E daí ele faz a conta lá e está falando assim, olha, mesmo eu tendo um enlace rápido, como eu estou mandando um segmento só, espero ele voltar, eu vou ter uma taxa de transmissão baixíssima, tá? E que a largura de transmissão disponível pode ser muito maior do que esses 500 bytes sobre o tempo de ida e volta. Ou seja, eu podia mandar muito mais informações, tipo, informações em paralelo, que em algum momento ele já chamou em pipeline. Por quê? Porque ele manda não exatamente em paralelo, né? Porque a gente tem um meio físico, então ele manda um, depois o outro, ou seja, ele pode mandar N segmentos ao mesmo tempo. Legal? Então, nesse método partida lenta, a ideia é que, como a gente pode ter muita capacidade de transmissão, a ideia é subir rapidamente para uma taxa grande. Então, quando a conexão começa, ele incrementa a taxa exponencialmente até a perda do primeiro pacote. Legal? Que foi o exemplo que a gente tinha dado no nosso overview. Então, ele dobra a janela de congestionamento a cada RTT. Legal? Então, por exemplo, aqui ele mandou um segmento. Depois de RTT, né, o tempo de ida e volta, que é isso aqui, ele dobra o tamanho da janela. E daí ele manda 2 segmentos. Depois desse tempo de RTT, ou seja, depois que ele recebe os ACKs desses 2 segmentos, ele passa a mandar 4 segmentos. Se deu tudo certo, quando ele receber dali RTT de novo, quando ele receber as confirmações dos 4 segmentos, ele manda 8, depois 16, etc. Beleza? Na implementação, no algoritmo mesmo, o que ele faz na prática é isso aqui. Ele faz incrementando a janela de congestionamento para cada ACK recebido. Como assim? A janela de transmissão era 1, parênteses. 1 aqui é 1 vezes 500 bytes, tá? Então, a janela de transmissão, como a gente está falando do TCP, que é em byte, é 500 bytes, tá bom? Então, a janela é 500 bytes. Esse módulo aqui, né? Esse maior tamanho do segmento é 500 bytes, de boa? Daí, ele está falando de um segmento, ou seja, 1 vezes esse tamanho aqui, 500 bytes. Então, aqui, ó, tamanho da janela é 1. O nosso parênteses, que eu vou omitir a partir de agora, é 1 vezes 500 bytes. Ele recebe o ACK. A cada ACK recebido, ele incrementa o tamanho da janela em 1. De novo, 1 vezes 500 bytes, beleza? Então, ele vai poder mandar 2 segmentos. Mandou 2 segmentos. Ó, vocês veem que chegaram 2 ACKs aqui, ó. Não sei se foi de propósito ou não, mas ó, ele tem um delayzinho aqui, né? Um espaço maior. Então, que intencionalmente ou não, isso pode significar e vai ajudar na nossa explicação. Quando ele receber o próximo ACK, o tamanho da janela de transmissão vai passar para 3. Então, aqui, nesse instante, ele já pode mandar mais 2. Legal? Porque ele tem 1 não confirmado, o tamanho da janela é 3, ele poderia mandar mais 2. Quando ele receber esse outro ACK, o tamanho da janela de transmissão aumenta 1. Ou seja, vai para 4, ele manda mais 1. De boa? Então, como aqui ele recebe um ACK, vai para 2. Como aqui ele recebe 2, vai para 4. Como aqui, se der tudo certo, ele vai receber 4, vai para 8. Então, na prática, na implementação baixo nível do protocolo, esse fato de aumento exponencial de a cada ciclo, sem erros, dobrar o tamanho da janela, é implementado com a cada ACK recebido, ele incrementa 1. E daí vai dar esse efeito exponencial. Ficou claro?
E daí, isso vai acontecer até o primeiro erro. Como que ele vai detectar o primeiro erro mesmo? Duas formas. Ou o ACK não chegou, vai dar timeout, ou ele vai receber ACKs repetidos. No caso da implementação Rhino, 3 ACKs repetidos. De boa, daí ele vai encarar como um NAC, ou seja, deu erro. De boa. O resumo que ele põe aqui é que a taxa inicial é baixa, mas cresce exponencialmente. Porque esse método é chamado de slow start se ele aumenta exponencialmente. Porque ele começa com um segmento, tá? Por isso é chamado de slow start. Então, tipo, só tomar cuidado com esse nome para ele, né, não confundir a gente. Ele, apesar de ele é low start porque começa com um segmento, embora ele aumente exponencialmente. Bom. Controle de congestionamento conservador, como é que é? Não. Lembra? Bom, vamos ler aqui primeiro, talvez vocês se lembrem. Então, quando tem um NAC, nessa implementação Rhino, quando chegam 3 ACKs duplicados, a janela de congestionamento é cortada pela metade. Por que mesmo? Lembra que, por exemplo, o tamanho da janela é 1, 2, 4, 8, né? 16, ó, tá dando tudo certo, os ACKs estão chegando. 32, deu algum erro. Qual é a melhor velocidade para o emissor mandar? Vocês concordam que está entre 16 e 32? Porque até 16 tudo foi confirmado. Aí quando ele mandou 32, deu um erro. Então, a melhor velocidade naquele instante deve estar entre 16 e 32. Por isso, a janela de congestionamento é cortada pela metade. Então, essa fase chamada de conservadora é a segunda fase do método, é a fase após o primeiro erro. Legal? Então, a janela de congestionamento é cortada pela metade e depois ela cresce linearmente. O que ele quer fazer? Ele quer achar o melhor ponto, a melhor velocidade que o meio, né, suporta, inclusive os roteadores que estão no meio do caminho. Então, se a melhor velocidade está entre 16 e 32, ele vai passar a crescer essa janela linearmente. Tipo, 16, agora 17, vou tentar 17, 18, 19 e assim por diante. De boa? Uma outra forma de reinicialização é voltar a fazer tudo de novo. Tá? As implementações mais novas, a partir de Tahoe, não fazem mais isso, tá bom? Mas ela podia começar tudo de novo. Ela podia começar com o tamanho da janela de congestionamento, com 1, cresce exponencialmente, até um patamar, depois cresce linearmente. Qual seria esse patamar? Na implementação Rhino, é metade da janela anterior. Então, ele guarda esse 16 e começa tudo de novo do 1, cresce exponencialmente até 16, depois vai 1 a 1. Tá bom? As implementações mais novas não fazem essa inicialização aqui, tá bom? Ela continua do 16. Então, a partir da Tahoe já não faz mais, faz essa coisa de cima, já não faz mais essa coisa de baixo. Motivos. 3 ACKs duplicados indicam que a rede Edge é capaz de entregar alguns segmentos. E timeouts antes de 3 ACKs duplicados é mais alarmante. A ideia é que se ele não consegue receber nem os ACKs, lembra que o receptor está recebendo vários quadros ao mesmo tempo. Beleza? Vários segmentos ao mesmo tempo. Ele vai recebendo e já vai respondendo. Se ele recebe alguma coisa que ele não quer, ele manda ACK duplicado, se ele tiver em go back N. Daí, por que é mais complicado? Porque esses ACKs nem estão chegando rapidamente no emissor. Então, é porque a rede está muito mais lenta ainda. Legal? Então, do ponto de vista de análise de velocidade, tipo, chegar duplicado é melhor. Pelo menos a rede está enviando.
inclusive no sentido inverso, beleza? Tá? Aqui, tá? Antes de falar dessa diferença, já que ele falou aqui dessa implementação, ó, da fase de slow start, que é assim, ó, cada AQ recebido na fase exponencial, ele incrementa 1 no tamanho da janela, beleza? Então, se ele recebe 2, ele aumenta 2. Se ele recebe 4, ele aumenta 4. Daí vai exponencialmente. E na fase linear, como isso é implementado? É implementado assim, por exemplo, se chega tipo, ele mandou 2, chega 1 AQ, quanto ele vai aumentar? 1 sobre 2. Chegaram só, tipo, metade dos AQs que ele esperava. Então, para aumentar 1, só vai aumentar um segmento quando chegarem os 2 AQs. Legal? Assim que é implementado. Outro exemplo, aqui ele está mandando 4. Para ele aumentar para 5, o que ele teria que fazer? Cada AQ recebido aumenta 1 sobre 4. Legal? 1/4. Quando ele recebeu os 4 AQs, ele aumentou um segmento. Lembram sempre que esse 1/4, por exemplo, é 1/4 sobre o tamanho do segmento. 1/4 de 500 bytes nesse exemplo dele. De boa? Então, assim que vai ser implementado esse outro aí, né? Que é parecido com esse aqui, ó. Feito incrementando janela de congestionamento para cada AQ recebido na fase linear, aumentando janela de congestionamento sobre número de segmentos, né, para cada AQ recebido. Beleza? Aqui está aquela diferença que a gente estava falando, ó, na implementação. Ou me confundi, né? Na implementação Tahoe também. Eu achava que fosse o contrário. Na implementação Tahoe, ele vai aumentando exponencialmente. Ah, não, é isso mesmo. Na implementação Tahoe, ele começa aqui, né? Janela no tamanho 1, daí janela passa para 2, 4, 8. Aí, quando der algum erro, ele vai em crescimento linear. Beleza? Na implementação, quando der um timeout, que pode significar que a rede está muito congestionada, o que eles fazem? Bom, na implementação Tahoe, ele começa tudo de novo. Janela 1, 2, 4. Quando chegar em metade da janela de congestionamento, ele passa a ser linear. Na implementação Rhino, né, ele mesmo depois do timeout, ele começa em metade da janela de congestionamento de novo. Então, ele sempre vai guardando metade da anterior e vai passando a ser linear a partir dela. Então, enfim, é a inicialização que ele faz depois do timeout, tá? Se der timeout. Vamos ver se ele vai falar do Vegas. Bom, vamos ver se não... Enfim. Vamos ver o que é mais. Resumo. Controle de congestionamento. Quando a janela de congestionamento está abaixo de threshold, o que é esse threshold? É esse metade do último valor conseguido, beleza? Então, quando a janela de congestionamento está abaixo de threshold, o emissor está na fase de partida lenta e a janela cresce exponencialmente. Quando a janela de congestionamento está acima de threshold, o emissor está na fase de prevenção de congestionamento e a janela cresce linearmente. Quando acontece um erro com AQ triplo recebido, o threshold passa a ser metade da janela de congestionamento e a janela de congestionamento passa a ser o threshold. E quando ocorre um timeout, o threshold também passa a ser a metade da janela de congestionamento. Então, lembra que o threshold, sempre que tem um erro, ele passa a ser metade do valor anterior, do máximo anterior.
Só que na reinicialização do Tahoe, da versão Tahoe, a janela de congestionamento ou passa a ser o threshold ou passa a ser um tamanho do segmento só, um tamanho máximo do segmento, que é essa reinicialização aqui, ó, dependendo da versão. Tá bom? O que mais? Controle de congestionamento no emissor. Slow start. Evento ACK para dados ainda não reconhecidos. Janela de congestionamento, a janela de congestionamento mais um segmento. Então, tipo, lembra que a cada ACK recebido, ele incrementa 1 na janela de congestionamento. Então, se ele tiver mandado 4, quando ele receber os 4 ACKs, ele vai passar para 8. Comentário, resulta em dobrar a janela de congestionamento a cada RTT. Tá? Em outras palavras. Evitamento não dá, né? Tipo, mecanismo de evitar congestionamento. Então, quando ele recebe um ACK, o tamanho da janela vai ser o tamanho da janela, mas lembra que ele vai dividir pela janela de congestionamento. É um aumento aditivo, resultando no aumento de 1 para cada RTT. Lembra que se eu estivesse mandando 4 quadros, a cada quadro recebido eu aumentaria só 1/4 do segmento. Beleza? Então, depois de receber os quartos, aumentaria os 4 ACKs, aumentaria 1. Então, seria a fase linear, que ele está chamando de aumento aditivo, resultando no aumento de 1 por RTT. Legal? Enfim, só uma outra forma de falar. No caso de slow start ou CA, quando ele receber um ACK triplicado, que quer dizer um NAC, né, ele diminui a janela de congestionamento por 2, o threshold passa a ser isso, e a janela de congestionamento passa a ser o threshold, portanto, dividido por 2. Legal? Então, recuperação rápida, implementação da diminuição multiplicativa. Sei lá, ele deu um nome para isso, mas é aquilo que a gente tinha falado, né? Ele divide o tamanho da janela para metade. Beleza? E quando der timeout, uma das formas de reinicializar é voltar para um tamanho do segmento. Legal? Que é uma das variações do TCP. Entra na partida lenta, ou seja, entra com um tamanho do segmento só, mas em fase exponencial. Quando receber um ACK duplicado, ele incrementa o contador de duplicatas do segmento confirmado e não modifica os parâmetros. O que ele vai fazer aqui é que em algumas versões ele faz isso, no Vegas em particular ele faz isso, que tipo assim, não chega a ser um erro, mas ele sabe que o receptor ele está recebendo com alguma dificuldade. Então, ele, nesse caso aqui, no Vegas pelo menos, ele diminui um tamanho de segmento, o tamanho da janela. Legal? Então já é um indício. Aqui ele ainda não está tomando nenhuma providência, mas na implementação Vegas, eu não sei se o Kurose trata disso, né? Mas ele tipo diminui um. Lembra que a gente chegou a falar naquele nosso overview que tipo, ele tá tentando lá, né? Tipo, mandar 1, 2, 4, 8, tá dando tudo certo. 16 deu tudo certo. 32 deu errado, deu erro. Aí diminui para 16, vai tentando 17, 18, 19, 20, deu certo. 21 deu errado. Por que a gente não para no 20? Se 20 a velocidade tipo, melhor velocidade, a máxima sem erros. E daí a gente chegou à conclusão, quando a gente falou isso, que a qualidade dos enlaces, dos caras que estão transmitindo ao mesmo tempo é dinâmica. Então varia dinamicamente com o tempo. Então, em algum momento pode melhorar a situação, em outro momento pode piorar. Então ele não para aí, ele fica continuamente se adaptando, né? Adaptação dinâmica o tempo todo.
Uma das formas de fazer isso é quando ele receber algum erro, em vez dele dividir pela metade, é diminuir um tamanho só, né? Um tamanho de segmento, tá? Que é que algumas implementações fazem quando tem essa situação aqui. Isso aqui não chega a ser um NAC. De boa? Bom, acho que tá bom por hoje, né? Daí, nossa, a gente já tá no 80 de 85, tá quase terminando. Bom, vou deixar esses 5 slides para a gente falar na quarta, né? Tipo, a gente vai ter 2 seminários na quarta, e daí só para não terminar TCP hoje, tá bom? E daí a gente inclui junto com os seminários. Amanhã, como a gente não tem seminários, a gente faz a aula prática, tá? Implementação do projeto. Beleza? Dúvidas? Só um minutinho, então, para eu fazer a chamada. Tô abrindo aqui. Que daí eu fui deslogado, tô logando de novo. Não sei se vocês viram, mas está previsto uma terceira onda. Não sei se vocês viram, por exemplo, embora o número de mortes esteja caindo, o número de internações de casos não está, né? E tem algumas projeções já prevendo uma terceira onda aqui no Brasil, sabe para quando? Final de junho e julho, bem nas férias. Não sei se eu choro sair correndo, mas é isso. Bom, a gente tá surfando na primeira onda. Então, e aqui qualquer coisa, todo mundo sai pra rua sem máscara. Ainda sai pra rua, ainda vai, mas nossa, tem muita gente sem máscara nesse país, pelo amor. Mas, enfim. Bom, chamada Beatriz, Carlos, César, Christopher, Fabrício, Juliano, Iago, Janaína, João Henrique, Leonardo, Luiz Marcelo, Luiz Vinícius, Marcelo, Matheus, Murilo, Pedro, Rafael, Vitor. Bom, todo mundo presente. Só confirmar. Gente, nossa, fiquei preocupado, viu? Espero que não seja verdade. Ai. Nossa, terrível, né? Bom, enfim. Moçada, obrigado pela presença. Se tiverem mais notícias, a gente conversa amanhã, né? Ou mandem para mim. E amanhã a gente faz, então, a implementação, né? Tipo, dúvidas que vocês possam ter do projeto. E um tempinho também para vocês fazerem, né? Fora do horário de aula, outros projetos, estágio, etc. Né? E é isso, então. Obrigado pela presença e até amanhã, então. Obrigado, Naka. Até amanhã. Valeu, até. Valeu, Naka. Até amanhã. Falou, Tchau, tchau. até.